Olá, somos os alunos do primeiro semestre da turma 1A do curso de Psicologia da Faculdade Unifran. Estamos aqui para apresentarmos o trabalho relacionado com a disciplina de Psicologia, Ciência e Profissão da professora Ana Paula Barbosa. O tema tratado nesse seminário será das principais e primeiras escolas psicológicas, entre elas o associacionismo, positivismo, funcionalismo e o estruturalismo. O associacionismo é um movimento psicológico que foi formado a partir da união entre os iluministas franceses e os empiristas. O termo origina-se na ideia de que a aprendizagem se dá por um processo de associação das ideias. Assim, para aprender uma coisa complexa, primeiro precisará aprender as ideias mais simples. Edward Thorndike formulou a lei do efeito, ou seja, todo comportamento de organismo tende a se repetir se for recompensado. Já quando o organismo for punido, o comportamento tende a não ocorrer mais. A lei da associação surge com Locke, mas são mais tarde formuladas com mais exatidão por David Hume. Segundo Hume, o conhecimento humano é constituído por impressões e ideias. As ideias associam-se principalmente quando são semelhantes e quando estabelecem uma relação de causa e efeito entre os acontecimentos que elas representam. Já as impressões seriam recebidas através do sentido, enquanto as ideias seriam as cópias que a mente recolhe dessas mesmas impressões. A teoria psicológica baseia-se em que o conhecimento é alcançado mediante a associação de ideias, seguindo o princípio de semelhança, continuidade temporal e causalidade. Positivismo é uma corrente filosófica que surgiu na França no século XIX, derivada do pensamento iluminista, e seu fundador é Auguste Comte. Ele tinha como intenção a formação de uma nova ciência exata e objetiva, construída para as novas demandas do mundo moderno. O positivismo é, então, uma corrente teórica inspirada no ideal de progresso contínuo da humanidade. Este postula a existência de uma marcha contínua e progressiva, e que a humanidade tende a progredir constantemente. O positivismo também incorporou nos trabalhos de John Stuart Mill um corpo mais ético e moral. É notável no positivismo duas orientações: a científica, que busca efetivar uma divisão das ciências, e a psicológica, uma linha teórica da sociologia, a qual investiga toda a natureza humana verificável. A metodologia básica positivista é a observação dos fenômenos. A doutrina negava à ciência a investigação das causas dos fenômenos naturais e sociais, pois considerava esse tipo de pesquisa inacessível e sem utilidade. Era mais válido se voltar para o estudo e descoberta das leis. Desse modo, a experiência sensível seria a única a produzir dados concretos, positivos, a partir do mundo físico ou material. O funcionalismo é uma teoria adaptada para diferentes campos de conhecimento, como a filosofia, a psicologia e a antropologia. Ela foi fundada por Emile Durkheim com o principal objetivo de explicar a sociedade a partir de causalidades, ou seja, de funções. Por isso, ele estudou as estruturas que compõem uma sociedade, especialmente em nível macro. Dessa forma, a sociedade, ou o que se observa a partir dessa teoria, é compreendida como um organismo composto por órgãos relacionados e com funções específicas. Os teóricos funcionalistas compreendem a sociedade como cada parte da sociedade de acordo com sua função, para a estabilidade da sociedade como um todo. Um dos métodos encontrados por Durkheim para compreender as diferentes funções de cada uma dessas partes que compõem a sociedade foi através do estudo das sociedades ditas primitivas. Segundo ele, essas sociedades apresentavam uma composição mais simples e, por isso, é mais simples observar o papel desenvolvido por cada parte. Essa perspectiva foi adotada em uma de suas obras, As Formas Elementares da Vida Religiosa. O funcionalismo priorizava a descoberta dos fatos, a existência material, e foi importante para refutar teorias como o evolucionismo e o difusionismo, que dominava a antropologia americana. O estruturalismo foi uma escola de pensamento originada no século XIX por Edward Bradford Titchener, tendo por objeto de estudo os elementos, as estruturas da consciência, sendo esta dividida em 3 estados elementares: sensações, imagens e estados afetivos. Era grande defensor do elementarismo e do associacionismo, e, segundo ele, a psicologia deveria tomar por objeto a experiência dependente do sujeito, utilizando-se da autoobservação e percepção, usando de justificativas fisiológicas para os fenômenos da vida mental. Não negava a existência da mente, mas afirmava que ela perdia sua autonomia. Acreditava no paralelismo psicofísico, cujo conceito era que atos mentais e psicofísicos caminhavam juntos,
não podendo ser reduzidos um ao outro. Porém, o fisiológico explicava o mental. Apesar de ser a primeira grande escola de pensamento, influenciando mais tarde a chamada psicologia experimental, o estruturalismo recebeu várias críticas por se utilizar do método de introspecção, considerado subjetivo e pouco observável, perdendo sua força logo após a morte de seu fundador, Edward Titchener. Nos deparamos anteriormente com algumas das diversas correntes psicológicas. Em tempos de pandemia, a psicologia deve intervir de um modo especial na manutenção do bem-estar e saúde mental, por meio da orientação e conscientização, orientando sobre aspectos de higiene que visem a minimizar riscos de contaminação e da necessidade de nos responsabilizarmos por nós mesmos e pelos outros, assim como conscientizar sobre eventuais mudanças de hábitos e possíveis implicações emocionais advindas dessas mudanças. Desse modo, auxiliando na adaptação e criação de novas rotinas em diversos âmbitos, como home office e estudo remoto. A psicologia age diretamente na prevenção e tratamento da ansiedade, estresse e preocupação advindas desse período, abordando, quando necessário, estas e outras implicações emocionais de aspectos psicológicos do isolamento, em especial de pessoas idosas. Auxilia no apoio e incentivo de metas que auxiliem no bem-estar, tais como os novos hábitos, como exercícios físicos e mudanças na alimentação. Ajuda diretamente também no autoconhecimento e incentiva o autocuidado e cuidado com o outro, levando a alcançarmos juntos a superação das implicações emocionais desse período.